indiretamente eu acompanho a sua carreira, eu já te explico por quê. Você teve holofotes muito jovem, né? Então, para quem te conhece da mídia, muita gente te conheceu na mídia, né? Porque você começou a empreender muito novo, com 13 anos de idade, apareceu no Shark Tank, mas essa história não foi uma coisa de PR, porque tem uma trajetória da tua primeira empresa que cumpriu um ciclo de começo, de exit, mas eu te falo por que eu acompanhei. Porque eu tenho uma empresa, né, que é uma agência de consultoria digital, e a gente atende a BIC, de material de papelaria, e como a gente vê muito essa questão de volta às aulas, lista de material escolar, né? No board da BIC, a Listit foi citada algumas vezes, né? E por conta do teu business, né? Então, primeiro eu queria te ouvir de você, como é que surgiu o negócio, como é que foi essa trajetória da Listit, né? E o que você aprendeu desse segmento específico que é tão pulverizado no mercado brasileiro, né? Então vamos lá. Primeiro, a minha história, a minha jornada como empreendedor não começou aos 12 anos, quando eu tive a ideia do meu primeiro negócio. Eu já vinha empreendendo e eu já vinha me preparando sem saber que aquilo que eu estava fazendo era empreender. Então eu vendia chicletes, vendia cupcakes, cheguei a vender até material escolar no colégio. Então quando as professoras falavam assim, amanhã tem que trazer transferidor, amanhã tem que trazer marca-texto, amanhã tem que trazer lápis de cor, e eu sabia que muita gente ia esquecer. O que é que eu fazia? Eu ia, comprava esses materiais, ficava com ele. Na hora que a professora perguntava quem trouxe, eu levantava a mão e eu falava, quem não trouxe, eu tenho para vender. Então, eu aproveitava ali daquela necessidade específica dos clientes, daquela oportunidade, daquele time, para conseguir vender aqueles produtos para os meus consumidores na época, que eram os meus amigos, os meus colegas de sala. E aí eu tive um papo muito esclarecedor com meu pai, quando ele me disse que empreender era basicamente resolver problemas. E era enxergar oportunidades que a maioria das pessoas não enxergavam. E aquilo ali entrou na minha cabeça. Mas o que eu fiz nesse momento? Já que empreender é resolver problemas, eu tenho que encontrar problemas. E eu peguei um caderninho que eu tenho guardado até hoje, que eu fiz uma linha no meio e de um lado eu escrevia problema e do outro eu escrevia solução. Então eu brinco dizendo que eu virei uma antena parabólica de problema e eu comecei de maneira intencional, de maneira artificial, digamos assim, a procurar problemas em todos os lugares que eu estava convivendo, meus problemas, problemas das pessoas que estavam ao meu redor. E foi nesse momento que eu estava comprando meu material escolar e eu vi aquelas filas gigantes. E eu vi que em uma única loja eu não conseguia encontrar todos os produtos que eu precisava para a volta às aulas. E eu falei, cara, e se eu tivesse um aplicativo que eu permitisse às mães, sem ter que sair de casa, conseguir comprar todos os produtos que as listas escolares solicitam? Naquele momento, eu criei uma suposição, eu criei uma tese. A segunda etapa de um empreendedor, quando tem uma ideia, quando encontra um problema, é validar se aquela tese é de fato verdadeira. E foi o que eu fiz. Eu separei em problema, então eu fui validar o problema. Cheguei para as mães e eu falei, mães, mentira, não cheguei para as mães, eu cheguei para os meus amigos. Porque na época eu achava que o problema era dos meus amigos, dos jovens, porque eles não gostavam de comprar material escolar. Só que eu descobri durante o processo de validação que isso era uma mentira, que isso era apenas uma tese que eu tinha criado na minha cabeça, que não tinha congruência com a realidade. E por que isso aconteceu? Justamente porque eu fiz o processo de validação. Eu entendi que o verdadeiro problema eram das mães. As mães que queriam ter mais tempo com seus filhos, as mães que queriam economizar para conseguir gastar em outras coisas, as mães que gostariam de proporcionar para o seu filho a melhor experiência dentro do colégio, com os melhores produtos, porque ela entendia que aquilo ali era relevante para o processo educacional daquele jovem. E eu só entendi isso durante o processo de validação. E como foi que eu fiz isso? Eu peguei uma prancheta e eu fui nas lojas. Mãe, você curte comprar material escolar? Não gosto. Ou gosto. Se você não gosta, por que você não gosta? Me conta quais são os problemas. Depois que eu validei que aquele problema era real, eu fui em busca de validar a solução. Eu peguei um pedaço de guardanapo e eu desenhei uma tela. Eu desenhei o que seria uma tela do aplicativo. E aí eu joguei no PowerPoint, fiz uma apresentaçãozinha, imprimi e voltei para aquelas mesmas mães. Cheguei para eles e falei, você usaria isso aqui? Sim. Você pagaria por isso aqui? Sim. Isso aqui resolve o problema que você tem? Sim. Então eu falei, cara, problema validado. Agora bora validar o negócio. Uma coisa é falar que pagaria, outra coisa é pagar. Eu vou cobrar de quem? Da mãe, que não quer pagar mais caro por isso.
Eu cobraria da loja que estaria ganhando a demanda, ou eu cobraria, não sei, colocando anúncios. Ou então eu venderia um serviço anual que eu entregaria aquele produto. Foram suposições que eu coloquei na minha cabeça e ao longo da trajetória eu fui validando. E o negócio que melhor se concretizou foi a loja parceira estava pagando 10% em cima de cada lista vendida para mim. E por que seria interessante para ela? Porque ela tinha uma demanda que originalmente não era dela. Então, long story short, contei rapidamente como foi que eu fiz o processo de validação. No momento que eu tinha certeza que aquele negócio ali era de fato bom, eu fui para a etapa da prototipação. Então, eu prototipei o meu negócio fazendo o que a gente chama de MVP concierge. Eu tinha sistema? Não. Eu tinha loja parceira? Não. Eu tinha aplicativo? Não. Eu tinha um site que tinha um formulário. A mãe entrava lá, colocava cidade, escola e série. Eu ia até a escola, pegava aquela lista, ia na loja de material escolar, comprava aqueles produtos e entregava na casa da mãe. Olhava para o olho dela e perguntava: e aí, mãe, o que você achou? Você curtiu? O que é que precisa ser melhorado? O que você pensa que poderia ser? Fazendo isso, eu validei de fato o negócio como negócio. E eu falei: cara, o negócio é bom, a dor existe, a solução é boa. Falta o que agora? Eu, de fato, desenvolver. E aí, com esse MVP Concierge, eu ganhei uma granazinha, segui em frente e com 13 para 14 anos, foi o primeiro ano onde eu saí dessa prototipação e eu fui, de fato, para a execução. E no primeiro ano, eu faturei quase 100 mil reais em listas vendidas. Aproveitei da demanda reprimida que havia sido criado por conta da mídia que foi gerado. E aí, Léo, você conhece meu pai e muita gente conhece, segue meu pai também. A galera fala assim: ah, Davi, mas, cara, para você é muito fácil, para você isso, para você aquilo. O seu pai fez tudo por você. E aí, uma coisa que eu falo e que eu acho que é a primeira vez que eu estou falando assim com tanta clareza, se tem algum gênio do mal, sou eu. Eu pensei que eu iria utilizar a minha imagem e que, por ser jovem, eu iria gerar uma demanda para o meu negócio. Então, naquele momento, eu entendi o poder de uma marca pessoal, eu entendi o poder do branding. Eu comecei a fazer entrevistas, receber solicitações para contar a minha história. Juntei tudo isso, juntei essa jornada inteira, gerei uma demanda reprimida e eu canalizei toda essa demanda reprimida para o meu negócio e eu vendi pra caramba. Então, aí que eu comecei a minha jornada de entender o que era empreender na prática, de lidar com as dificuldades de empreender no Brasil. E aí você pode perguntar... O PR do Davi, a imagem, ele era um canal de aquisição, né? Claro, porque eu tinha que usar o que eu tinha a meu favor. Eu tinha a meu favor experiência? Não. Eu tinha a meu favor um negócio muito bem estabelecido? Não. Eu tinha a meu favor experiência como empreendedor, criando startups? Não. O que é que eu tinha para usar a meu favor? A minha imagem de ser jovem e que era, de alguma maneira, contraditório. Um jovem empreendendo. Se hoje já assusta, imagina em 2014, quando eu comecei. Então, era meio bizarro. E eu usei isso como ferramenta de PR. Usei a minha imagem como ferramenta para fazer um release e distribuir para as plataformas de imprensa para conseguir extrair disso o melhor que eu poderia. Agora, tem o lado bom e tem esse ponto que você falou, né? E aí, para quem não sabe, muitas pessoas que estão aqui na audiência sabem, mas o Davi é filho do João Kepler, né? Que é o mais conhecido investidor anjo do Brasil, né? Então, CEO da Bossa Nova e tudo mais. E talvez isso possa passar uma imagem de que foi mais fácil. Talvez não, porque talvez a expectativa também é alta em cima da história, né, Davi? Ô, Léo, o que eu entendi é que não adianta quantas vezes eu tente explicar isso, as pessoas nunca vão entender. Então, eu simplesmente, cara, aceitei esse fato de que na cabeça das pessoas, para mim, foi mais fácil. Meu sonho é que elas soubessem os bastidores, como as coisas aconteceram. O meu pai, ele fez de tudo para dificultar a minha vida. Muita gente fica com raiva dele quando eu conto a verdade. Ele não me deixou captar investimento muitas vezes que eu consegui a oportunidade de abrir portas. Quando eu fui para o Shark Tank, ele não deixou ir para o Shark Tank no começo. Depois eu fiz um processo de convencimento para que ele conseguisse assinar o papel de liberação. Então foram várias coisas que aconteceram que ele fez de tudo que ele poderia para dificultar a minha vida. Eu nunca recebi mesada, eu sempre tive que me virar com os meus próprios esforços. Eu sempre tive que fazer de tudo do meu jeito. Ah, Davi, mas, cara, você é cego, você acredita na meritocracia, você acha que a dificuldade é a mesma para todo mundo? Não. Eu acho que a dificuldade é diferente, cada um sabe a cruz que carrega.
Então, o fato que eu tô querendo trazer aqui é que, cara, sem dúvida, eu não tive diversas dificuldades que as pessoas têm, mas eu tive outras. Foi fácil para mim? Não, de maneira alguma. Eu me esforcei pra caramba. E tem um argumento que eu sempre uso, Léo, é que, cara, é só você olhar para os meus amigos de infância que tiveram exatamente as mesmas oportunidades que eu, as mesmas viagens, estudaram nos mesmos colégios, mesmo nível financeiro, e os meus amigos da época não fizeram nada, e eu fiz. E aí, como é que argumenta em relação a isso? Oportunidade, grana... E execução. Não, a oportunidade, a grana, as possibilidades todas estavam na mão de todo mundo. Alguém decidiu utilizar aquelas oportunidades da melhor maneira possível.